E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor, ou chefe dos sonhadores, o maior dos sonhadores. Repita comigo: eis, lá vem o sonhador. Agora vamos forte, vamos lá, 1, 2, 3. Eis, lá vem o sonhador. 1, 2, 3. Eis, lá vem o sonhador. Toma seu assento e meu muito obrigado. Querida igreja, quando abrimos a Bíblia, no capítulo 37 do livro do Gênesis, nós nos deparamos com uma que de longe é uma das mais belas histórias que há na Bíblia, a história de José. A história de José, ela serve para mim e para você de inspiração, serve de incentivo a continuarmos firmes diante de Deus, porque depois dos processos da vida, o Senhor nos põe para vivermos o propósito. José viveu isso através da sua vida. Eu começo essa história e a Bíblia, ela nos fornece informações que deixam claro os erros das pessoas. E um dos erros que nós podemos aprender aqui para não fazer igual, aprender com o erro desse patriarca, foi o erro de Jacó. Quando Jacó comete um erro na paternidade, que a lei da semeadura é muito firme em relação ao que se semeia. Jacó toma uma atitude que o que ele colhe em relação a isso é devastador, porque ele, quanto pai, não poderia ter um filho predileto. Pastor, o que o senhor está falando aí acaba me pegando, porque dentre os meus filhos eu prefiro um. Isso é um grande erro por parte de um pai ou por parte de uma mãe. Por mais que alguns filhos querem estar mais perto dos seus pais, alguns filhos ficam mais perto de sua mãe, se identificam com a visão do pai, com a visão da mãe, são queridos, protegem a mãe, cuida dela, cuida do pai. Mas em se tratando da paternidade e da maternidade, os pais não podem se dar o luxo de amar mais um filho do que o outro. Isso o pai precisa de administrar dentro dele, de maneira que ele possa amar todos os filhos de igual modo. Porque quando se tem a preferência, a predileção por um, automaticamente que você gera uma rejeição nos outros. E os efeitos disso são consequências devastadoras. E a Bíblia mostra-nos aqui o que aconteceu. Mas, olhem para cá, por favor. Há uma justificativa para isso na vida de Jacó. Há um porquê. Há uma explicação que, embora não justifica, é uma explicação do porquê Jacó agiu assim com José. Jacó sempre amou Raquel, nunca escondeu de ninguém que amava Raquel, trabalhou por ela. O seu sogro, malandro, Labão, enganou ele, porque o combinado foi para que trabalhasse 7 anos pela donzela. Ele trabalha 7 anos
E na hora de receber a bênção dele, Labão fala: não, aqui nós temos outro costume e eu vou te entregar Leia primeiro. Mas peraí, eu trabalhei por Raquel. Não, para ela você vai trabalhar mais 7 anos. E ele vai trabalhar então 14 anos pelaquela mulher. Cá para nós, deveria ser uma mulher muito linda, sabe, irmão Lázaro? Para ele trabalhar esse tempo todo. Hoje em dia o camarada vê uma jovem e dentro de alguns minutos já quer conquistá-la e resolver tudo. Calma aí, companheiro, vai devagar, né? Viu, Jacó trabalhou pela donzela. E as donzelas que estão me ouvindo se valorizem, tá? O sujeito chegar aí querendo conquistar na rapidez, ei, pera lá, vai devagar. Sou princesa, rapaz, diga para ele, tem que trabalhar por mim, tem que se esforçar, valoriza isso. Glórias a Jesus. Jacó trabalhou 14 anos, então agora ele conquista a sua vitória, Raquel. Para surpresa dele, ao contrário das outras 3 mulheres que compunham o aglomerado de mulher em volta de Jacó, porque Jacó, ele tinha Leia, ou Lia, dependendo da tradução de Bíblia que você tiver, ele tinha Lia, tinha a serva de Lia, depois passa a ter Raquel e a serva de Raquel. Então era Leia, Zilpa, Bila e Raquel. Pastor, naquela época Deus permitia, né? Deus nunca passou pano para esse tipo de atitude, é bom lembrar. É bom lembrar que isso é costume humano daquela época. O Senhor Deus disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Obviamente que não estamos falando aqui para um público só de casal, mas quando Deus fala que deixará o homem, é porque Deus não está tratando aqui com moleque, sabe, irmão? Porque tem gente que assume compromisso com mulher, mas ainda nem homem é direito. Deus já está falando na introdução da mensagem. Quem tem azeite no ouvido vai pegando aí, viu? Porque tem gente que assume compromisso com mulher, tem o que quer e daqui a pouco vira as costas dizendo que não era o que imaginava. É porque não é homem ainda, é porque é moleque. Porque homem de verdade, ele se esforça para manter o seu casamento. Glórias a Jesus, glórias ao nome do Senhor. Pastor, já que Deus não aprovava isso, Jacó então se envolveu com essas mulheres e teve filhos com elas. Jacó é pai daqueles 12 homens e de uma mulher, uma moça. E na sua velhice, a pressão em cima de Jacó era tão grande, porque Raquel queria dar luz. Naquela época, a mulher tinha a qualidade, ela era rotulada pelo fato de dar luz ou não. Se ela não dá luz a uma criança naquela época, por mais dificuldades que esteja essa área da fertilização, ela era tida como maldita. Então Raquel vai sofrendo até o ponto de virar para ele a célebre frase, ela vem de Raquel, quando diz assim: dai-me filhos, senão morro. Numa linguagem aqui bem bom jesuense, ela está apertando Jacó, sabe? E com o passar do tempo, Deus abre a madre de Raquel. E na velhice de Jacó, nasce então José. Em seguida, nasceu Benjamim. José nasceu. Foi algo tremendo para as emoções de Jacó. E ele não soube administrar as emoções, cometendo um erro crasso de ter aquele menino como predileto e evidenciar isso entre os seus irmãos. De maneira que os seus irmãos foram ficando tão ofendidos com aquilo que passaram a invejar José. E como se não bastasse isso, Deus concede a José sonhos.
E com todo respeito aos meus companheiros pregadores dos púlpitos do mundo inteiro, que pregam por aí incentivando, sonhe mesmo, ouse sonhar, seja um sonhador. Não tem nada de errado em incentivar o povo a sonhar, só que dentro desse contexto aqui, há uma informação que precisa ser clara. José não sonhou por conta própria. Sabe, irmão Glauco, alegria revê-lo. José não sonhou por conta própria, foi Deus que entregou a ele. E que isso fique bem claro, que a inveja dos irmãos não é por algo que José provocava, é por algo que Deus entregou a ele. Ai, ai, ai. E aí a Bíblia diz que Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores. Em algumas traduções diz a Bíblia, vestes talares, túnica de várias cores. E eu já começo aprendendo algumas coisas aqui. Se Jacó fez para ele, é porque uma coisa foi feita antes, pastor Fábio. A medida de José foi tirada. Então os irmãos vão concordar comigo de que cada um dos seus irmãos tinha um biotipo diferente. Olha para cá, olha para cá. De repente, quando a senhora vai na costureira, quando o senhor vai no alfaiate, e você pede uma roupa, um dos passos que a costureira tem para te entregar a roupa é pegar a sua medida. E diante disso eu posso dizer que se a veste foi feita para José, é porque não cabia em Rúben. A veste que foi feita para José não cabia em Gade. O Lemuel pode ir nos pratos assim, o Lemuel. A veste que foi feita para José não cabia em Dan, em Naphtali, não cabia em Zebulon, não cabia em Aser, não cabia. Ela foi feita para José. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui para dizer que o que Deus tem para a tua vida é na tua vida que Deus vai fazer. Opa, 70% começou a pegar isso aqui. É importante que 100% desse público peguem isso. O que Deus tem para você, é em você que Deus vai fazer. Para de sofrer quando alguém começar a se destacar diante de você. Pare de sofrer quando alguém começar a ganhar destaque, porque o que Deus tem na tua vida é na tua vida que vai fazer. O que Deus tem com você é com você. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu estou sentindo um gozo aqui na minha alma em falar isso. Para de sofrer porque alguém recebeu algo na sua frente. O que Deus tem na sua vida vai chegar a tua hora, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua hora. Eu estou lhes pregando Bíblia, eu estou lhes pregando palavra de Deus. Abre parêntese, João 5. Jesus chegou na beira do tanque e perguntou para o moço que estava ali, paralítico: queres ficar são? E a conversa do homem é a seguinte: Senhor, toda vez que a água é agitada, sempre vai alguém na minha frente. Olha que tristeza, irmãos. O homem está sofrendo não é porque não foi curado, é porque vai alguém na frente dele. E está cheio de gente sofrendo porque estão indo alguns na frente dele. Sabe o que é isso? É a dificuldade de esperar em Deus, para passar pelo processo, para viver o propósito, quando alguns já estão sendo honrados por Deus diante dele. Isso ofende ele, isso entristece ele, isso causa angústia nele. Por quê? Porque ele está na prova, mas está vendo alguém passar por ele na bênção. E julgam mal, porque se comparam com os outros. A psicologia diz que o pior erro de um indivíduo é se comparar com alguém, porque aquele alguém tem uma vida nos bastidores diferente do que ele imagina. Ai, meu Deus do céu.
Oh, glórias a Jesus. Pare de se comparar com alguém, porque as realidades dele, as noites dele, você não sabe como são. Os processos que ele enfrenta, você não tem noção do que ele passa. E aí as pessoas acabam te julgando, ou julgando alguém pelo momento que esse alguém está vivendo. Eu não vim aqui nessa noite brincar de púlpito não, brincar de culto aqui não. Eu vim para ser voz de Deus para a sua vida. Eu vim com uma palavra de Deus que é para você. E Deus não veio jogar indireta para o alto não, Ele veio falar diretamente com você. Para de se comparar com alguém, porque o que Deus tem na sua vida é na sua vida que Ele vai fazer. Para de sofrer em ver alguns ir no primeiro, porque o que Deus tem para fazer com você é na hora e no momento certo. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. O compressor abriu, pode deixar que eu vou tentar não gritar. Glória a Deus, aleluia. José é alguém que por causa da túnica passa a ser mais invejado ainda. Mas os irmãos não entendem. Ué, como é que pode o pai amar tanto ele assim? E se você for analisar a Bíblia dentro, José não tem culpa disso. José não é o culpado. Existem lutas que nós provocamos. José não provocou isso. E os irmãos, tristes com ele. E aí, Deus vai colocar mais lenha nessa fogueira ainda quando dá o sonho José. Porque tem coisa, pastor Fábio, que Deus nos dá que não é para contar para todo mundo. Tem coisa que, boca miúda. Mas tem coisa que Deus deixa divulgar. Tem coisa que Deus deixa correr, porque Ele vai trabalhar no meio da treta que vão lá em Portugal fala treta. Ele vai trabalhar no meio da treta que vamos arrumar. Eu estou pregando Bíblia. Jesus virou para algumas pessoas no Novo Testamento e diz assim: olha, não comenta nada com ninguém. Tem coisas que ele faz que não é para comentar, irmã Esther. Mas tem coisa como essa, Deus não falou com José. José, eu estou te entregando esse sonho. E não. Só entregou o sonho e sabia que José ia contar. Glórias a Deus. E aí José vai cheio de inocência. Meus irmãos, eu tive um sonho em que os feixes de trigo que cada um de vocês carregavam se prostraram diante do meu. Pronto. Os irmãos ficaram malucos com José. O que é isso? Quer dizer que todos nós vamos te obedecer? E José, peraí, foi um sonho. Observe que aqui José não está ocupando o ofício de alguém que interpreta sonhos. José só vai interpretar sonhos do copeiro e do padeiro em diante. Aqui ele só está contando. Só que a interpretação é muito nítida, irmão Judson. É muito nítida que algo vai acontecer com os irmãos que vão se curvar diante dele. Mas ele não fala. Ele só entrega o sonho. E aí os irmãos vão ficando irritados com aquilo. Depois ele tem outro sonho. E agora as estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele. E os irmãos ficam mais aborrecidos ainda. E diz a Bíblia que o próprio pai, que é isso, meu filho? Isso implica dizer que nós vamos nos curvar diante de você? E diz a Bíblia que Jacó guardou isso consigo. Olha aí. Aqueles homens, irmão de José, estão tão irritados com ele que diz a Bíblia que eles já não conseguiam conviver com José pacificamente. É por isso que tem gente que quando estiver numa calçada atravessa para ir para outra. Porque tem algo em você que incomoda ele. Tem algo em você que incomoda ele. Tem gente que o seu sorriso quase mata. E alguém até fala com o outro: não vou com a cara dela. Não tem problema, irmão, vai com o rosto de Cristo que é melhor. Não vou com a cara dela, por quê? Você vê como é que ela ri? Até o seu sorriso se incomoda. Fica aborrecido com o seu jeito. Tem gente assim. Glórias a Deus. Mas você vai continuar rindo para a glória de Deus. Não vão tirar de você o sorriso e a razão para sorrir, que está em Deus. Bendito é o nome do Senhor.
Eles não conseguem conviver com José pacificamente. Aprenda isso. É por causa do que José carregava. Não era por José. É porque a unção incomoda quem não está ligado. Você pode ver, irmão. Quando tem alguém deslizando na unção, quem está ligado vibra. Quem está ligado fica feliz. Mas quem não está, torce a cara. Quem não está, fica emburrado. Você pode perceber, irmão, quando Deus levanta um vaso, que o vaso é vaso de barro, mas carrega algo tremendo dentro dele, irmão, quem está ligado vibra, fica feliz, mas a unção incomoda quem está na carne. Por quê? Porque a unção traz brilho, a unção traz brilho. Lembra de quando você era pequenininho na rua, que às vezes não tinha hidratante? Aí, isso aqui de repente os irmãos não passaram, só eu lá em Cariacica passei por isso. E a mãe pegava óleo de cozinha, passa na canela, menino, tu tá com a canela russa. Você lembra disso? Pois é, eu já passei por isso. Tem irmãos aqui que nunca passou por isso, só leite de aveia da Vene, né? Glória a Jesus. Pois é, quando você passava óleo na canela, aquilo brilhava, porque a unção brilha, e o brilho incomoda alguns. Aleluia. Se você tiver peito para dizer, diga para o teu irmão, teu brilho não me incomoda, pode brilhar, pode brilhar. Diga. É isso, aqui no púlpito estão dizendo, que coisa maravilhosa. Teu brilho não me incomoda, teu brilho não me incomoda. Pode brilhar, pode brilhar, pode brilhar. Brilha. Teu brilho não me incomoda. Ai, meu Deus. Pode brilhar, Timbo, teu brilho não me incomoda. Abaracandarábia. Jobeleu evebele calabarau acanto revácia. Eu estou sentindo ele aqui. Se você dá lugar para Deus fazer na tua vida, Ele vai mexer com você hoje aqui. É tão bom quando o brilho de quem está do lado não nos incomoda. Sabe por quê? Porque quando eu aplico nessa mensagem, e eu digo assim, Samuel, Deus tem uma túnica colorida para você. Aí a igreja vibra. Uau, eu sou José também. José de 2025. Uau, glória a Deus. E todos nós gostamos de ser comparado com José, não é verdade? Mas tem uma informação aqui que a gente tem que ficar atento. Porque nós corremos o risco também de ser parecido com os irmãos dele. Quando, pastor, os irmãos não conseguiam conviver pacificamente com José? Por quê? Pelo que José trazia, pelos sonhos de Deus na vida de José. Ai, meu Deus do céu. Como assim, pastor? Irmão, você já ouviu um caso? Não vamos falar que isso aconteceu com você, não. Vamos usar um exemplo hipotético, bem longe, né? Aqui não há, em Bom Jesus não. É isso em outro lugar que tem. Vamos pensar assim. Mas você já viu quando alguém fala bem assim, de alguém que recebeu uma grande bênção? Você viu? Fulano de tal conseguiu passar naquele vestibular difícil. Você viu? O fulano de tal conseguiu conquistar uma nova empresa, tem um outro lugar agora que ele abriu também. Glória a Deus. Você viu que a irmã estava tentando e conseguiu emagrecer alguns quilos. Olha aí que bênção, né? Você já viu que alguém na hora fala assim, também tem dinheiro, né? Para usar Monjaro. Também tem herdeiro de uma fortuna. Até eu comprava caminhonete. Também, casou com um homem rico. Você já viu alguém fazer isso? Não faz assim não, tá? Não faz assim com você não. Mas se ouviu, é isso, reage desse jeito. Pois é, eu estava estudando a Bíblia semana passada, e eu vi uma coisa na Bíblia que me deixou de cabelo em pé. Porque a Bíblia é assim, por mais que você passou várias vezes por um texto, tem sempre alguma pérola ali,
o Samuel? Guardada no baú do céu, pronta para ser revelada. Oh, aleluia! Então, quando nós começamos a pensar desse jeito, também, sabe com quem que nós parecemos? Com o diabo. Que isso, pastor? É isso aí. O teclado até parou, né, Saulinho? Continua aí, para aliviar a tensão. Como assim, pastor? Bíblia. Vamos para a Bíblia. Jó. Deus fala com Satanás. Satanás, viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Viu, Satanás? O que é que o diabo responde? Também o Senhor cercou ele de bênção? Por acaso Jó te serve debalde? Por acaso ele te serve em vão? Também o Senhor abençoou ele. Você entendeu de onde vem o também? Você entendeu de onde vem esse também? Maldito, de onde vem? Então a partir dessa noite não saia daqui falando também a respeito dos outros. Fala o seguinte: glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida dela, glória a Deus pela vida dele. Bata na mão assim de umas 3 pessoas e fala: glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Bate aí: glória a Deus pela sua vida. Se Satanás estiver tentando te levar para a inveja, perdeu a viagem, porque você vai dar glória a Deus pela vida do seu irmão. Deus está tratando de coisas aqui, Deus está quebrando correntes aqui, Deus está mexendo com estruturas aqui nessa noite. Aleluia! Enquanto você dá um glória a Deus, eu bebo um pouquinho de água. Ele está entre nós, aleluia! Eu não sou psicólogo, mas eu consigo ver que no perfil psicológico desses irmãos de José, eles deixam no caminho um rastro de onde estava a preocupação deles. Sabe por quê? Porque nós somos metidos, essa é a palavra. Nós somos metidos a ser especialistas em Deus. Você já viu no culto onde Deus está quebrando tudo, que alguém levanta e fala: é por aí, Jeová? Como se estivesse dizendo: passa aqui, Deus, é desse jeito que o senhor tem que fazer. E parece que os irmãos gostam de ver o crente levar na cara, né? Porque quanto mais paulada estão dando, a pessoa vibra mais ainda. É por aí, Deus, bate mesmo. Sem luva ainda. Parece. Por quê? Nós somos metidos a ser doutores em divindade. Nós somos metidos a ser especialistas em todos os assuntos relacionados ao céu. Paulo, com aquele conhecimento todo, ele, quando vai falar acerca do conhecimento, ele compara ao esterco, não pejorativamente, mas como algo que é adubo, que faz a semente produzir. E isso quer dizer o que? Coisas simples. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque os irmãos de José estão pensando que sabem o que Deus está fazendo. Ai, meu Deus do céu. Tia Lourdes, só que tem um detalhe, tia Lourdes. Paulo, ele chama a igreja de mistério. Oh, aleluia. Com todo respeito aos doutores que estão aqui, mas essa instituição não basta passar por um caminho e vir de lá com conhecimento de sobremaneira, dizendo: eu domino todos os assuntos que acontecem aqui, que você não vai dominar, porque os assuntos que são tratados aqui competem ao reino espiritual. A igreja é mistério. Você pensa que Deus está vindo por um caminho, Ele vem por outro. Você pensa que Deus está fazendo de um jeito, Ele está fazendo outro. Para de querer dizer sobre o que Deus está fazendo, porque tem coisa que você não sabe. É Bíblia que eu estou pregando. Isaías 55, Deus está dizendo para mim e para você: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Assim como o céu está mais alto que a terra, são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu estou sentindo um gozo na minha alma, porque eu estou na presença de um Deus
que tem pensamentos maiores que o meu. Tá bom, pastor, mas onde o senhor viu isso aqui? Olha o rastro que eles deixam. Será que nós vamos nos curvar diante de você, José? E você vai ser o líder sobre nós? Estão pensando no trono de Jacó. Sabe, irmão Everton, estão preocupados com a cadeira do Jacó. Jesus. Estão preocupados de José assumir o trono do patriarca Jacó. Aos nobres alunos e professores da idade, dá-me uma licença poética aqui agora para romantizar esse momento. Parece que o roteirista dessa história, pastor Fábio, tem um senso de humor incrível. Parece que o Deus eterno nessa hora olha para esse tumulto e consegue até sorrir diante de, dizendo: rapaz, vocês não sabem de nada. Vocês estão pensando que é o trono de Jacó que eu tenho para José? Vocês estão pensando que é a cadeira do pai? Vai pensando isso aí. Mas eu não tenho cadeira do patriarca, eu tenho a cadeira do governador para ele. Eu não tenho a cadeira do patriarca, eu tenho a cadeira do governador. Vocês estão preocupados com a veste colorida dele? Vocês vão ver veste banhada no ouro. Vocês vão ver veste costurada com linha de ouro. Vocês vão ver joias ainda maiores. O que eu tenho para ele é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Estão julgando José pelo momento, mas não sabem o que Deus vai fazer na vida dele. Eu também digo aleluia, Lázaro. Sabe por quê? Porque enquanto estão preocupados com o trono na terra, Deus tem algo maior para José. O roteirista dessa história é o mesmo roteirista da sua história. E como diz o cantor, a nossa história foi escrita pelo dedo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Porque nós estamos repetindo aleluia para você que veio pela primeira vez? Porque a palavra aleluia é uma adoração voltada ao único Deus. Na palavra aleluia você consegue entender que a tradução significa louvado seja o Senhor Deus. Então não adianta alguém no mundo dizer aleluia ao diabo, porque não tem sentido. Aleluia só para Deus. Quando se fala aleluia, já está dizendo louvado seja o Senhor Deus. Quem pode dizer aleluia aqui nessa noite, diga aleluia, aleluia, aleluia. O trono não é o de Jacó, o trono é do governador. Mas para chegar lá tem um processo. Eu me atrevo a dizer que se Deus fala com José: José, você vai ser governador do Egito. Ó, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Só que tem um detalhe: vai passar por isso, por isso, por isso e por isso. Ah, não. Aí José fala: deixa para o JV, eu não quero isso não. Porque nós queremos chegar lá, mas para passar pelo processo, pouca gente quer. Oh, aleluia. Algumas pessoas de perto do pastor Fábio sabem do que eu vou falar. Não é novidade, pastor Fábio é uma bênção aí no meio corporativo, a empresa é uma bênção. Mas uma viagem nossa, pastor Fábio contou-me um testemunho que ele, com lágrimas nos olhos, acabou também me fazendo chorar aquele dia, porque ele estudava na faculdade em Itaperuna. Tá vendo? O que você fala comigo eu lembro, chefe. Aleluia, tá vendo, né? Estudava na faculdade de Itaperuna, e o bispo naquela altura, junto com a irmã Lourdes,
não tinha muitas condições financeiras para ajudar. E o pastor ia para lá, estudando, trabalhando e estudando, e às vezes com fome. Tinha um colega ali de sala que às vezes ele fazia alguma atividade, ajudava o colega, e o colega ia lá e pagava uma coxinha para ele. Ninguém sabe da história da coxinha. Seu pastor gosta de coxinha, sabia disso? Pode trazer coxinha para ele, que ele gosta. No próximo culto vai ter um monte de coxinha aí, receba. Viu? Aquilo ali, ele sentiu o cheiro da coxinha e falava: pastor, mas que vontade que me dava de comer coxinha aqueles dias. E eu não tinha o dinheiro da coxinha. Sabe o que é? Hoje, Deus abriu as portas, ele tem dinheiro para comprar algumas coxinhas. Graças a Deus por isso. Mas passou pela privação da coxinha. Se alguém fala com você que você vai chegar lá, mas vai lhe faltar algumas coisas, você não vai querer passar por isso, porque o processo é doloroso. Olha para cá, regala a batata do olho aqui para mim, olha aqui, o processo é doloroso, mas nós passamos pelo processo. E o pastor Vinícius cita muito quando o salmista diz: bom foi-me ter sido afligido. Só que nós só falamos isso depois do processo, que na hora é difícil, é doloroso, porque tem coisa que nós pensamos que é milagre, mas o céu sabe que é um processo, irmã Dariana. Tem coisa que nós pensamos que é um milagre. Eu preciso de um milagre, mas o céu está dizendo, é de um processo que ele precisa. Como assim, pastor? A uva, para ser transformada em vinho, não precisa de um milagre, precisa de um processo. Azeitona, para ser transformada em azeite, não precisa de um milagre, precisa de processo. Areia, para ser transformada em vidro, não precisa de um milagre, precisa de processo. A lagarta, para virar borboleta, não precisa de um milagre, precisa de um processo. O carvão, para virar diamante, não precisa de um milagre, precisa de um processo. O leite, para virar queijo, não precisa de um milagre, precisa de um processo. E eu não sei onde você vai chegar, mas o céu viu que esse processo que você está passando é porque para chegar lá você precisa passar por ele. Ai, meu Deus do céu, quem pode pegar isso aqui? Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Você está passando por isso, que para chegar onde Deus vai te levar é necessário passar por esse processo. Eu estou vendo gente chorando aqui nessa noite. Você está passando por isso, é porque logo ali você vai viver o propósito que Deus tem para você. E José vai inocentemente para supervisionar os irmãos. Quando José chega lá onde eles estavam, em Siquém, eles olham José e de longe, porque covarde faz isso. Covarde não fala para pessoas, covarde fala da pessoa. Vou repetir para que alguém anote. Covarde não fala para pessoa, covarde fala da pessoa. Tem exemplo bíblico disso. Daniel, abre parêntese, não foi convidado para aquele jantar. E parece até que Daniel está ruim de popularidade, né? Porque diz a Bíblia que na lista de convidados foram 1000 homens convidados, pastor Fábio. E Daniel não estava entre os 1000. Pastor Mauro, vai ter uma festa, tem 1000 convidados e eu não estou entre os 1000, é porque eu estou para lá de 1001. Estou parecendo até a linha de ônibus aqui do Rio, né? 1001, eu estou para lá de 1001. Daniel não foi convidado, mas o que aconteceu? A coisa apertou, porque um penetra apareceu na festa. Dedos da mão, não é a mão, é só dedos. Por que só está falando isso, pastor? Porque o rei, que já estava doidão de bebida já, quando vê os dedos da mão cortando, Mene, Tekel, Parsim, começou a tremer.
bate um joelho no outro. Imagina se ele vai na ilha de Pátimos, pastor. Imagina se ele vai na ilha de Pátimos. Imagina se ele vê um com os pés como metal assacalado na fornalha de fogo. Imagina se ele vê um com cabelos brancos como a neve. Imagina se ele vê um com vestes brancas escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olho de fogo, espada saindo da boca. Imagina se ele vê isso. Ele viu dedos. Ele viu dedos. Imagina se ele vê. Estou todo arrepiado aqui. Orabacanda Arábia. Eu estava com vontade de correr nesse corredor. Eu estava com vontade de correr aqui. Orabacanda Arábia. É dedos da mão. É dedos da mão. Anabarachanda Arábia. Está sentindo isso aí? Fala alguma coisa. Dizer na frente das pessoas é uma virtude. Abre um pouquinho meu retorno, por favor. É uma virtude. Por quê, pastor? O rei virou para Daniel e falou assim: és tu o mesmo Daniel? Essa pergunta é forte, porque tem gente que muda com o passar do tempo. Cresceu dando glória a Deus. Cresceu no círculo de oração. Cresceu dando lugar. Cresceu entrando na marcha. Aí quando ganha um certo nível na vida, fica bobo. Não, agora eu sou muito grande. Não, isso aí para mim, não, isso é meninice. Não. Isso não, porque mudou. Porque mudou. O que o rei quer saber é o seguinte: você preserva a sua essência. Se ainda ora 3 vezes ao dia, Daniel. Se ainda não come dos manjares do rei. Porque eu conheci você assim, Daniel. O mundo está perguntando se você é o mesmo. O mundo está perguntando se você é a mesma. O mundo está perguntando se você... Navaral, Akala, Xandarábia. E sabe o que Daniel faz? Ele não diz assim: eu sou o mesmo. Aleluia. Glória a eu sou o mesmo. Não. Daniel mostra. Porque esse tipo de resposta não se fala com a boca, se mostra com atitudes. O mundo quer saber se você é o mesmo. Como que você vai demonstrar? Com as atitudes. Aí o rei vira para ele: não, Daniel, é porque está escrito isso aí na parede. E se você interpretar, eu te dou um cargo político aqui no meu reino. Eu te dou um cargo político aqui na minha Suprema Corte. Eu te dou cordões de ouro e vestes de grife da época. Eu te dou. O que é que Daniel fez, diz a Bíblia? Na presença do rei. Falou com o rei, olhando no olho do rei, para o rei, não saiu falando mal dele. Porque tem gente que chega na presença do rei, é guti-guti, reizinho, e do lado de fora sai falando. Isso é coisa de quem não tem caráter. Porque quem tem caráter fala com uma pessoa. Meu Deus, eu estou sentindo um peso dessa palavra aqui, hein? Eu estou sentindo essa palavra aqui pegando, hein? Aleluia! Oh, glória a Deus! Na presença do rei, ele diz: rei, os seus presentes e as suas dádivas dê a outro. Fica para uma outra mensagem. Se Daniel falou dê para outro, é porque tinha outro interessado, Samuel. A pergunta é: se é daqueles igual ao Daniel ou é daqueles que é igual aos outros? Fecha parêntese. Outra mensagem. Os irmãos não disseram para José, mas falaram de José. Olha lá, lá vem o sonhador. E José está vindo. Só que José não está vindo sozinho.
Deus era com ele. Aleluia. Vão matar. Rubem entrar na frente, não vamos matar ele não, mas vamos jogar ele nessa cisterna seca, nessa cova, nessa cisterna vazia. E olha aí o problema. E vamos ver o que será dos seus sonhos. Porque o problema não era José, o problema eram os sonhos. O sonho incomodava. Você sabe o que é isso? É uma técnica de algumas aves. Para acabar com a concorrência, elas querem matar no ninho. Ai, Jesus do céu. Se estão tentando te matar no ninho, estão enrolado. Por quê? Porque no seu caso, a Bíblia diz que o Senhor está conosco e nós estamos debaixo das asas dele. Ai, glória a Deus. Estarei com ele na angústia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Debaixo das asas dele nós estamos seguros. Você entendeu? Que para o diabo mexer em você, vai ter que mexer em Jesus primeiro. Isso eu estou falando para quem está com a vida aqui dentro, tá? É para quem está na obediência à palavra. Se a tua vida está no prumo, está no óleo, não se preocupa não, que o diabo não te toca. Vai ter que mexer em Deus primeiro. Aleluia. Vão matar. Não vai. Lança aí. E lá no poço, geralmente, a engenharia da época construía poços arredondados. E para onde que José vai olhar, pastor? Não tem a linha mais do horizonte para ver. Mas tem processo na nossa vida que não adianta olhar para o horizonte. Porque no horizonte você vai ver pessoas que às vezes estão passando por coisas parecidas com a sua e não vão ter condições de te ajudar. A melhor coisa a se fazer diante de uma traição é olhar para onde? Olhar para cima. Porque é de cima que vem o nosso socorro. Para de se vitimizar. Para de dizer que é o coitadinho, que é o patinho feito, que é o patinho feio, que é o rejeitado. E começa a olhar para cima, porque é de lá que vem teu socorro. Ah, não lembrou de mim. Não lembrou, mas Deus não se esquece. Não lembrou, mas Deus não se esquece. Como assim, pastor? José é levado para o mercado de escravos. José é levado para o mercado de escravos. Ali José é vendido. Vai para a casa do Potifar. Potifar tinha problemas no casamento, pastor Fábio. Tinha. A Bíblia, quando vai se referir a Potifar, apresenta ele como um eunuco. E os irmãos estudantes da Bíblia sabem que existem vários tipos de eunuco. Mas resumidamente, para não entrar muito em detalhe aqui dentro desse assunto agora, o eunuco era alguém que abria mão da sua própria vida particular para cuidar das coisas do rei. Isso é o retrato de alguém que se envolve em cuidar da vida dos outros e acaba não cuidando da sua própria. Essa é a hora da gente gritar assim, aleluia. Porque tem gente especialista na vida alheia. Tem gente que sabe de você tanta coisa, irmão, que você nem lembra, mas ele sabe. Você chega na igreja com um calçado novo, sandália nova. Nunca te vi com ela. Aí você entra lá na luta lá da reeducação alimentar. Perdeu 6 quilos. E é 6 quilos mesmo. Parece que a pessoa estava na farmácia na hora que você pesou. Aí você viaja para Minas, casa de parente, fogão a lenha. Sabe o resultado, né? Aí você ganha o peso de volta. Aí volta a pessoa. Você engordou mais ou menos 7 quilos, né? Depois dessa viagem. Especialista na sua vida. Se aquela fábula do gato fosse verdade, Adeilton, era até bom dar um gato de presente para algumas pessoas, que ali é cuidar das 7 vidas do gato e deixar a sua vida em paz. Porque tem gente que é especialista na sua vida. Vira para o teu irmão e fala, você não precisa de um gato. Fala. Aleluia. Glórias a Jesus. Potifar tinha problema em casa. A mulher de Potifar está tão assanhada que o texto bíblico diz que por várias vezes, é a prova de que José era macho mesmo. Por várias vezes, não foi uma, foram várias vezes. José, venha deitar-se comigo. Irmão, nos nossos dias, se o camarada não tiver coladinho no Jesus, uma mulher riu para ele já é o suficiente para ele partir para cima. Tem uns camarada sem juízo, irmão.
Isso não é para aqui não tem isso, glória a Deus. Mas tem uma tropa aí que é meio complicada. José não. A mulher, ao invés de olhar para José, ela falava: José, deita-te comigo. Em outra tradução, venha para que possamos ficar juntos. E ele não. Mas José não. José não. José não. Até o dia que ela ficou tão encapetada que ela partiu para cima dele. E ele fugiu dela. Porque a tentação se trata assim, é fugindo. Não, pastor, mas eu sou do manto. Eu sou do fogo. Ah, é? Mas se viu tentação, foge. Não, mas eu jejuo e oro. E eu só estou vendo onde vai dar isso aí, pastor. Pode ficar tranquilo. Ah, é? Você não sabe onde vai dar, não? Vai dar no laço. Vai dar na queda. Foge enquanto é tempo, rapaz. Ah, mas você está tão bonitinho com esse tipo de cabelo agora. Aí você responde: minha esposa também acha. Glórias a Jesus. Oh, aleluia. Ah, mas agora, olha, gostei muito, tá? Dessa nova configuração sua. É a minha esposa e a minha filha também. Porque a filha ajuda a mãe, né? A filha ajuda a vigiar. Glória a Deus. E não é só do lado de cá, do lado de lá também. Às vezes está passando por alguma luta dentro do casamento e o diabo tem sempre alguém com a voz bem doce do outro lado. E tem gente que se acha que é o conselheiro amoroso. Irmão, ei, você não é conselheiro amoroso de ninguém. Tem gente procurando você que está com problema no casamento. Procure a direção da igreja. A igreja tem departamento de família que te ajuda a lidar com isso. Você não tem... Ah, não, eu estou só tentando ajudar, pastor. Sai fora, irmão, enquanto é tempo. Vigia, porque tentação você foge. Bendito é o nome do Senhor. José disse não. Ela arrancou a capa. E quando está com a capa na mão de José, acusa ele. E ele vai preso. E diz a Bíblia o que é sobre isso, pastor? Que Deus estava com ele. Nos altos e baixos da vida de José, Deus estava com ele. Que a síndrome de Gideão não nos apanhe. Porque a síndrome de Gideão é aquela: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Porque às vezes nós pensamos, porque somos servos de Deus, nós não podemos passar por luta, não. Chega na lotérica, tem uma fila. Ah, não, mas eu sou crente. Deus não me chamou para fila, não. Deixa eu ver se tem algum atendente lá que eu conheço, porque eu sou crente. Não, você vai para fila também, irmão, igual todo mundo. Por quê? Porque o fato de você ser crente, servir a Deus com sinceridade, não te livra de algumas coisas. Você não é isento de passar por problemas por ser cristão. Porque do contrário ia ser muito fácil. A turma ia vir para cá só para ficar livre do problema. Mas aí o que é que Deus faz? Não, você vai passar por problema, mas tem detalhe: eu estou com você. E tem um outro detalhe: ele nem sempre fica falando não, porque Deus não está assim: vai José, eu estou contigo. Igual apareceu na sarça para o Moisés: José, olha, estou contigo, parabéns, tá? Pela atitude que você tomou, ó, seus irmãos te traiu, mas eu estou com você aqui no mercado de escravo, estou com você agora na prisão. Não, 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 isso aqui é quando Moisés, que segundo a tradição, Moisés escreve o Pentateuco, Moisés está escrevendo o Gênesis, e Deus está falando com Moisés. Depois do episódio, Deus já está falando com Moisés o seguinte: ó, anota aí, Moisés, que eu era com ele. Ele está passando por luta, mas Deus está ali com ele, mas sem falar com ele que está com ele. Isso não é para qualquer um. Nós passamos pela luta, se não vigiarmos, nós questionamos a nossa fé. Senhor, eu sou teu servo, larguei tudo para te servir. O que é tudo mesmo? O camarada tinha uma havaiana e uma barra circular, Samuel. Aí fala que largou tudo, né? Mas fala, valente. Querido irmão, querida irmã que me ouve, Deus continua no controle da história de José e continua no controle da sua história.
era necessário que ele passasse no cárcere, porque se não tivesse cárcere não ia ter o encontro com o copeiro e com o padeiro. O copeiro sonhou, o padeiro sonhou, José recebe de Deus a interpretação e passa. E aí José vira para o copeiro e fala assim, ó, o que muita gente nos dias de hoje fala também um com o outro: ei, lembra de mim quando você estiver lá. Porque nós acreditamos que é porque alguém passou conosco pelo momento difícil da vida, que na hora que tiver tudo bem com ele, ele vai lembrar de nós. Não, agora sim, chegou a hora do Samuel. Samuel vai lembrar de mim, poxa, jogamos bolinha de gude junto. Peraí, gente, não, agora é a nossa hora. Não, agora chegou a hora do Glauco. Agora o Glauco lembra de mim. Não, peraí, não, chegou a hora do Jefinho. O Jefinho vai lembrar de mim agora. Não, só lembra de você se Deus quiser que lembra. Porque diz a Bíblia que por mais 2 anos José permaneceu no cárcere, ou seja, o copeiro voltou. Mas você vai dar glória a Deus em saber que se o copeiro tivesse lembrado de José antes, não ia adiantar nada. Por quê? Porque a necessidade não tinha surgido. Você é instaurado no lugar onde você está para solucionar problemas. Você não foi feito para ser um problema. Olha para cá e ouça isso. Você não foi feito para ser um problema na vida dos outros. Você foi feito para ser solução na vida dos outros. Você está aí com um propósito, para ser solução dentro do meio onde você está inserido. Quem recebe essa palavra, deixa eu ver. Vamos imaginar a cena. O copeiro volta para o posto dele e uns 3 dias depois fala: senhor faraó, eu quero te falar que lá no cárcere tem José que interpreta sonhos. O que faraó ia fazer? Muito bom, copeiro, traz outro vinho para mim, por favor, que eu quero tomar. Acabou a conversa. Mas aí o copeiro esquece. Por quê? Porque vai chegar o dia que Deus quer que o copeiro lembra. José ficou 2 anos lá para aprender uma coisa. E quando ele chega na presença de faraó, ele vai mostrar o que ele aprendeu. Por quê? Porque quando o faraó tem os sonhos, porque foram 2, por mais que a interpretação está ligada a um só, mas foram os sonhos, faraó ficou turbado. E agora, pastor, é um problema. E quando se tem um problema, tem alguém estratégico de Deus para surgir e resolver esse problema. Está entendendo aonde você entra? Está entendendo qual é a sua parte nesse quebra-cabeça? Quando o faraó não está entendendo nada, aí o copeiro fala: hoje lembro das minhas faltas. Quando eu estava lá no cárcere, eu tive um sonho. E o hebreu que está lá, José, interpretou esse sonho. Ai, faraó, manda ele vir a mim, porque ele vai ter oportunidade de interpretar o meu. E quando José chega, agora é diferente, irmão, porque tem uma necessidade. E a necessidade é do faraó. José interpreta o sonho. José coloca na mesa o plano dele. E José fala uma coisa que me deixa apaixonado por ele nessa história. O que José fala, pastor? José vira para o faraó e diz assim: institua um homem que seja administrador do Egito, para que cuide disso tudo, faraó. E aí, Samuel parece que pegou. Eu acho que ele pegou. Porque aí que entra em choque com as doutrinas corporativas nos dias de hoje. Por quê, pastor Fábio? O que o meio corporativo ensina? Que você tem que mostrar o problema e você tem que vender a solução. Não é isso, meu pastor? Venda a solução. Em alguns cursos ainda se fala assim: se venda bem, se venda como a solução. Mas José não fez isso. José mostra o problema, José traz a solução e diz assim:
institua um homem. Por quê? No passado ele pede para o copeiro lembrar, mas agora ele está diante de Faraó. Ele tem a oportunidade de pedir para o Faraó para dar um emprego a ele, mas ele não pede. O que é que ele faz então, pastor Rodrigo? Ele diz: levante um homem, porque ele sabe que quem levanta não é o Faraó. Ele sabe que quando Deus resolve levantar, ninguém pode atrapalhar. Bendito é o nome do Senhor. Ele sabe que quando chega a hora, é Deus que levanta, é Deus que exalta, é Deus que põe no trono, é Deus que tira do trono, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que dá saúde, é Deus que permite a enfermidade, é Deus que traz a cura, é Deus que dá a vitória, é Deus que tem controle. Ele manda em cima, Ele manda embaixo, Ele manda lá, Ele manda aqui, manda na sua vida, manda na minha, manda no seu patrão, na empresa, no negócio. É Deus que está no controle de tudo. Se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Bendito é o nome do Senhor. Ele continua no controle. E eu entro na conclusão da mensagem. José se tornou governador do Egito. Os irmãos foram lá. E agora, pastor, pisou no pescoço dos irmãos? Não. Quem passou pelo que José passou, perdoa. Quer uma prova de que você é abençoado por Deus? Quer uma prova de que você ocupa um lugar onde Deus te colocou? É que quem lá atrás quis te parar, quando chega a hora de você pisar, você estende a mão. Ai, meu Deus do céu. Quando chega a hora de humilhar, você estende a mão de misericórdia. É o que José fez. Quantas orações que nós já ouvimos, irmão Lázaro, de alguém dizer: Senhor, vai de encontro à vida daquele homem, pega ele, só falta dizer, quebra a cara dele. Senhor, que não falte muita coisa para ele não, só a respiração, Senhor. Porque traz vingança dentro de si. Ei, Deus tem tantas bênçãos para te dar e você está pedindo vingança para Deus? Deixa a vingança para Deus, é coisa dele. Eu fico imaginando Deus, irmão nisso aí, com a mão cheia de presente para dar, e o crente: Senhor, pega ela, pega ele. Ó, Senhor, eu fui humilhado, Senhor. Olha aí, Senhor, vai deixar, Senhor. E Deus está dizendo: Paulo, tem presente para te dar. Você está ocupado com vingança? Presta atenção, para a bênção, aqui o que eu tenho para te dar. Deixa, a vingança pertence a mim. José não se vingou. Eu finalizo essa palavra dizendo que José, ele teve 2 filhos. O nome do primeiro, Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu vivi na casa do meu pai. Isso é um sinal claro de maturidade, meu pastor. Sinal de maturidade. Quem é maduro, alguém vai dizer: você lembra do que fulano falou de você? Ele já encurta a conversa. Falou? Glória a Deus, até minha mãe fala de mim, rapaz. É tanta gente que fala de mim. Glória a Deus pela vida dele. Deus abençoe. Deixa ele continuar falando. Você está sabendo que fulano falou? Quando você ouvir uma conversa assim, está sabendo o que estão falando por aí? É o nome técnico de fofoca. E eu aprendi na Bíblia uma pessoa que encerra a fofoca na hora que ouve. Quem? Deus. Saulo se converteu. Deus disse para o homem: olha, vai lá e ora por ele. Senhor, estão dizendo que ele é perseguidor, que maltrata os crentes. Estão dizendo. O que é que Deus fala? Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Acabou a conversa. Aleluia. José tem Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer. Sabe o que é isso, irmão? Liberei perdão. É o que José está dizendo. De repente alguém veio aqui nessa noite porque tem uma demanda de perdão na vida. Deus te trouxe aqui para lhe dar estrutura para você perdoar. Porque o próximo filho que nasce é o Efraim. E Efraim quer dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição.